Claro, tudo sim, Sérgio, sem problema. Muito bem-vindo à nossa aula 103. Estamos aqui com a convidada hoje. Gente, faz tempo que eu não dou aula, eu tava até comentando aqui. É um grupo de estudo, e aí também temos o podcast. A Sara tá aqui fazendo o casting também, e hoje nós temos uma convidada especial. Muito bem-vinda, Letícia. Com quem que a gente fala, da onde a gente fala. É, Conta de você pra gente. Oi, Sérgio, oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Letícia, sou psicóloga clínica, pesquisadora também. Falo do interior de São Paulo, de Americana especificamente, fica próximo aqui de Campinas, não sei se vocês conhecem. Acho que é isso, assim, sobre mim. Eu trouxe uma apresentaçãozinha que eu detalho um pouquinho mais, né? Mas, por enquanto, acho que é um pouquinho disso, assim. E Uau, eu, assim, quero saber também com o que que Americana. você fala. Americana tem o rodeio também, né? Além do. O que que. Tem, tá chegando. E tem também um grupo de pesquisa aí que você participa, é? Isso, eu participo de um grupo de pesquisa de ENFAP, né? A psicologia analítico comportamental funcional, mas é pelo IBAC, que é o Instituto Brasiliense Do de Análise do Marcal. Comportamento. Isso, Que exatamente. legal. Eu Aí eu tive uma participo vez um com o pouco Marcal home em office. Campinas. A gente fez uma. A gente fez, na verdade, uma entrevista lá pro vídeo. É um dos vídeos mais vistos lá. O que é análise do comportamento? Então tá o Marcal, tá o Hélio Guilherme, tá a Marta Rubner. Olha que A delícia. gente fez o. E é curioso que esses dias eu tava recebendo uma pessoa e falou assim: Sérgio, eu vi o seu vídeo porque um professor da pós-graduação indicou para a gente ver, porque foi um encontro da terapia por contingência de reforçamento. É muito legal. O pessoal aí de ponta, realmente, né? O IBAC Brasília, TCR de Campinas. E agora receber Uhum. você aqui, um prazer. Eu liberei aqui para você apresentar, se você quiser também. Ok, vamos lá então. Eu trouxe uma apresentação, mas é bem interativa. Eu gosto bastante de conversar, acho que é um pouco sobre mim aí. Eu só. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Não tenho muita familiaridade com a A gente vai plataforma, mas eu mudar acho que para dá. os Teams, porque tá todo mundo que chega apanha do Zoom. A gente vai mudar para o Meet, quer Acho que dizer. foi. Aí foi, Como ó, você falou que não tem familiaridade, mas já tá dominando aí. deu certo, né? Bom, vamos ver se não tem nenhum problema ali no meio do caminho também, né, Sérgio? Mas por enquanto fui seguindo aqui as orientações que a própria plataforma foi me dando. Bora começar então. Vocês querem que espere um pouquinho? O que que Não, vocês isso acham? mesmo, vamos lá. Então vamos lá, eu trouxe uma apresentação bem interativa, como eu comentei, né? Eu vou falar um pouquinho sobre regras, que é um pouco do que eu estudei ali na UFSCar, que é onde eu me formei. É o meu projeto, foi o meu projeto de monografia e iniciação científica lá. E eu vou contar um pouquinho ali para vocês, tá? O título que eu dei é Regra Dada é Regra Seguida. Vamos conversar ali um pouquinho sobre comportamento governado por regras e o papel da autoridade verbal no segmento de regras também. Para Lembrando que a começar, então, UFSCar hoje é. A gente teve um professor, né, da UFSCar, agora no podcast, o professor. A UFSCar hoje é, acho que uma das maiores, um dos maiores polos, né, da produção analítica comportamental no Brasil. A uhum, formação, assim, acaba tendo, claro, até por questão de lei, a formação ela traz várias abordagens, mas a contribuição da UFSCar na análise do comportamento mundial, digamos assim, né, uhum. é um capítulo à parte aí, um destaque mesmo, né, na ciência da psicologia no Brasil e, consequentemente, no mundo. Que legal. Uhum. Muito bom você falar isso, Sérgio, porque eu até brinco, né? Eu falo que as contingências ali, elas são tão importantes, porque eu fico pensando, se de repente eu não tivesse ido para o cara fazer psicologia, talvez eu não fosse psicóloga hoje em dia. Porque, né, acho que esse mundo, assim, essa área da análise do comportamento foi muito que me introduziu ali dentro desse meio dentro da psicologia, né? Então, é bem importante assim saber que
É um polo, a gente fala muito sobre análise do comportamento, a gente que está dentro, assim, eu estive, né, dentro da universidade, quanto estudante de graduação, a gente até reclama um pouco, fala assim, devia ter mais, tem pouco, né? Mas é muito importante, assim, saber que é um reconhecimento legal. Não, você falar Mas, isso, eu também sou uma das pessoas que foram salvas pela análise do comportamento e depois pela terapia cognitivo-comportamental, porque eu entendi que uhum, para a clínica essa parte mais professoral, digamos assim, eu entendi como mais assim, mas eu venho muito da análise do comportamento, admiro muito, sempre falo isso. E a análise do comportamento também me uhum, salvou, porque eu fiz olha uma só. faculdade que é a faculdade do depende. Hum. E aí, não, e tudo mais. E eu falei assim, mas tá, mas depende do quê? Como que a gente vai olhar? E assim, isso era extremamente motivador. E desmotivador, Uhum. né? E aí, quando eu fui conhecer, por conta própria, até depois da análise do comportamento, é que, assim, quase que as vendas caíram e tudo. Depois eu meio que debandei para TCC, mas a análise do comportamento me salvou também. Uhum. E eu entendo super, viu, Sérgio, um pouquinho sobre isso, né? A gente tem um pouco dessa necessidade de entender, pelo menos isso vem muito assim comigo, de tá, depende mesmo do quê, né? Por quê? Quais são as condições, né? E acho que a análise do comportamento, acho que as ciências comportamentais, assim como um todo, traz um pouco disso, né? Da gente entender ali quais são os fatores, né? Sejam eles cognitivos ou não, da onde vem, como é que interfere, qual que é essa relação que tem. Então isso brilha muito meus olhos ali, acho que é muito da minha área de estudo. E aí, contando um pouquinho aí sobre mim, né? Continuando a contar, né, sobre mim. Ali eu gosto de trazer essa parte um pouco mais pessoal, porque eu acredito muito que a gente é o todo, né? Então, e a gente tem um pouquinho de cada ali em vários lugares. Então, além de psicóloga e pesquisadora, que foi o que eu já comentei com vocês, eu também sou filha, sou mãe de pet, tá? Sou esposa também, amiga, irmã, né? Tô nesse meio de tentar descobrir ali novos hobbies, sair um pouco das telas, embora as telas ali façam muita parte do meu trabalho hoje em dia também, né? Fui cientista comportamental numa health tech também por um tempo, voltado ali à mudança de comportamentos para a saúde, né? Então também trabalhei um pouquinho dentro desse meio e tento blogueirar um pouquinho no Instagram como psicóloga também. Esse é o meu arroba para quem quiser dar uma olhadinha, que é o psicólogo Galete. Vou E até aí fazer eu um trouxe aqui stories para. aqui, gente. Marca a Letícia aí, marca eu. Só volta aí um pouquinho, Letícia. Claro, Aqui já agora. Fiz um stories lá, vou te marcar. perfeito, perfeito. E aí, como eu não gosto de conversar sozinha, eu também queria ouvir um pouquinho de vocês. Sei que a gente está em poucas pessoas hoje, mas, né, se vocês puderem ali contribuir para esse espaço aqui, vai ser muito legal. Então, me contem aí, você também, tá, Sérgio? Também quero saber um pouquinho de você, nome, de onde está falando, o que que você faz ali, então, quais são as suas versões e os seus interesses ali dentro da psicologia. Aqui nós somos um grupo, a maioria profissionais, né? Já. Antes é um grupo, é a aula 103. Então, assim, a gente Olha só. começou junto, como, muito informalmente, né? Em julho de 2024, como um curso de imersão, porque era o grupo que eu ia dar supervisão. E ali a gente começou e a gente acabou gostando tanto, né, de estar junto. Hoje está com menos pessoas, mas. E também a gente está nesse movimento de que tem gente se formando e já não convergindo a agenda, mas as aulas ficam gravadas. E aí, inclusive, quando eu não coloco na plataforma nossa, eu sou cobrado e muito bem cobrado por isso. Mas na grande maioria, sim, tem eu aqui e a outra, a maioria é psicólogas, né? Quem quiser se apresentar aí no chat também, ou abrir o áudio. Mas Bom geralmente, dia. bom dia. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Sara, eu falo de Castanhal do Pará, pouco distante de São Paulo. O que eu faço eu trabalho junto com o Sérgio, né? Por incrível que pareça, é um trabalho assim que eu amo muito.
Gosto bastante de fazer essa comunicação, de conhecer mais profissionais da área da psicologia. E o meu interesse dentro da área da psicologia é continuar inserida na área acadêmica. Gosto bastante de fazer essas contribuições e atualmente eu tenho duas linhas de pesquisa, que é neurociência do comportamento e neurociência das emoções. Então, tenho feito alguns trabalhos, algumas pesquisas, já fiz algumas publicações em congressos, onde eu tive a oportunidade de fazer a apresentação. Em anais de revista, eu ainda estou esperando a aprovação de algumas. No mais, eu gosto muito de contribuir para que a ciência ela possa crescer mais, né? Que a gente possa disseminar mais a ciência, porque psicologia é isso, é ciência e profissão. E eu sinto muita falta de mais cientistas, de mais pesquisas, tanto na área da TCC, na área da análise do comportamento, como nas diversas outras. Então, de uma forma bem branda, é isso. Ai, que bacana, muito bom conhecer você, Sara, e você também, Sérgio. Com essa fala da Sara, achei interessante, né, comentar também um pouquinho que, em termos técnicos, ali a gente tende a separar um pouco de análise do comportamento e TCC, né, que é cognitivo comportamental, mas isso acho que acontece muito mais aqui no Brasil, né? Acho que fora do Brasil isso nem é tão separado assim, porque comportamento e cognição, né, são coisas que acontecem simultaneamente, né? Então, por mais que a gente também da análise do comportamento, às vezes fala, não, é comportamento e tal, a gente tem consciência ali que também tem coisas que acontecem ali no nível interno, né? Então, acho que as coisas elas andam juntas ali nesse sentido, então achei bem bacana aí você comentar. Carol, Leda, vocês querem se apresentar também? Sérgio, não te ouço. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina Manhã, sou de Marília, mãe, esposa, psicóloga, interesse da psicologia e orientação parental. Legal, que bacana, bom te conhecer, viu, Carol? E a Acho que Leda. Leda, ela é estudante, acho que está no quarto ano, indo pro final já. Tá até começando a pós-graduação já. Ah lá, tá no nono termo. É, terminando. Que gostoso, que gostoso. Esse período é bem de ansiedade também, né? É bom terminar, mas também é um período que a ansiedade grita bastante ali. Mas no final dá tudo certo, tá? Então acho que também é importante trazer um pouquinho desse acalento. Gente, muito prazer em conhecer vocês. Vamos lá conversar um pouquinho mais então, né? Como eu comentei, eu trouxe uma apresentação bem participativa, então nem que seja pelo chat, e gostaria que vocês conversassem assim um pouquinho comigo. E para a gente entrar um pouquinho nesse meio, né, nesse universo das regras, queria que vocês compartilhassem ali comigo qual foi a última regra que vocês seguiram. É uma Seja dúvida hoje, até, foi seja legal você trazer ontem. isso. Eu fico na dúvida, por exemplo, hoje eu achei que nós tínhamos uma agenda 7 e eu acordei assim, né? Acordei às 6 e pouco, eu sou um reloginho assim nesse sentido. E aí eu fico na dúvida, uma regra, o relógio é uma regra? Pode ser. Olha, um bom questionamento. Depende de qual função que a gente coloca, né, sobre ele. Por exemplo, eu consigo pensar, fazendo não li nenhum estudo assim sobre isso, tá, Sérgio? Estou colocando ali, Sim, fazendo vamos. um juntado ali de conhecimentos. Entendo que o relógio por si só talvez não seja uma regra, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, você comentou, eu tinha um compromisso, eu achei que eu tinha uma agenda às 7 horas, né? Então é um compromisso que você faz. De repente, uma regra relacionada ao horário seja acordar às 7 horas, né? Para não perder o meu compromisso. Até porque se eu não soubesse ver as horas, né? Uhum, O- Mas é interessante, eu tenho que, né? Vem muito. Putz, eu tinha exato. que estar. Legal. Parar no pare, nas regras Bacana. do trânsito. A Caroline trouxe aqui. Legal. Boa pergunta. Exato, boa, o sinal ali de trânsito, né? Então, as regras, sinal vermelho, parar, sinal amarelo, né? Atenção, é uma regra, sinal verde, pode passar. Legal, regras ali.
Até o Ah, fato, eu tipo, tava. de eu entrar ou não entrar numa sala, né? Pode não ser uma Uhum, lei, por exemplo, parar no trânsito, mas que é de repente uma lei é uma regra conjunta, né? Estabilizada no uhum, conjunto de. Mas assim, se eu posso entrar na sala ou não, se eu posso entrar em determinado lugar. É interessante isso, porque esses dias eu sempre ando com uma garrafinha que eu ganhei, eu tenho muito carinho por ela. E sempre tá na minha bolsa. E aí esses dias eu estava passando numa loja e eu vi que tinha uma máquina de café expresso. Aí eu entrei, era uma loja de porta. Eu entrei e falei, nossa, quanto que é a porta? Você tem um café? uhum. Eu peguei um café e falei assim, poxa, obrigado, dá o seu cartãozinho aqui que eu acho que eu vou trocar a porta lá de casa. E fui embora com o café. Mas estava aberta, não estava dizendo, olha, você pode entrar, olha, você pode pegar o café. E tem essas regras Uhum, oficiais e tem as regras não oficiais, né? Um café hoje é R$ 9, R$ 15, um café expresso. uhum. Bacana você comentar das regras não escritas, né? Porque também existe uma convenção. Tem um podcast muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente sim, é bem conhecido, que é o Nerdcast. E ele tem um episódio, uma vez que eu vi, já é antigo já, que fala sobre regras não escritas da vida, né? Que é um pouco da convenção social e como que isso também se estabelece como uma regra, né? Diante de contingências que foram sendo construídas, às vezes por outras pessoas ou às vezes por nós mesmos, né? Então, de repente eu descobri que se eu não sorrio para as pessoas, né? Elas não compartilham algo comigo, né? Elas também não sorriem para mim. Então eu acabo entendendo que para eu ter o sorriso do outro, eu também preciso sorrir. Pronto, uma regra acabou se estabelecendo ali, nesse caso, diante de uma contingência. Mas quando alguém fala, ou quando a gente ouve dos nossos pais, seja simpático, sorria quando você vai na padaria comprar um pão, diga obrigado. São regras que falaram, né? E aí a gente vai e experimenta também na prática. Fez sentido até aqui? Fez muito. Eu tenho um amigo americano que ele adora o Brasil. E ele fala português muito bem e tal. Na verdade, ele viaja o mundo todo, fala português, espanhol e inglês, né, por ser americano. E ele fez um curso lá, no curso que ele aprendeu português, tinha alguns cursos de boas maneiras, para brasileiros. E aí, um dos cursos de boas maneiras lá que ele aprendeu é que para um brasileiro você não pode se despedir uma vez e sair. Você precisa dizer, olha, eu vou indo. Aí você precisa esperar uns 3 a 5 minutos e aí depois se despedir. E às vezes, 3 vezes. Olha, agora eu vou mesmo, tá ficando tarde. Uhum. Que bacana você comentar isso, Sérgio, porque olha que legal essa comparação cultural, né? E o quanto que isso, agora que você colocou, né, que eu consegui observar, que eu consegui ver isso acontecendo, né? Para mim era muito uma regra não escrita da vida. Eu me despeço das pessoas e vou embora depois de um tempo, né? Mas para mim isso nunca foi um problema, né? Nunca foi mais uma contingência que foi se estabelecendo. Mas que para essa pessoa que é fora da nossa cultura e que está chegando aqui, isso precisa ser dito, né? Então, como uma regra ali. Então, também é um pouco dessa importância, né? Então, A gente achei não pode bem, falar tchau e bem sair. bacana. Para um brasileiro isso não é Exato. legal. Uhum. É estranho, né? Incomoda, causa um desconforto. Mas olha só que bacana, a gente já está observando aí a importância dessas regras, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de conceito agora, né? Então, as regras e a psicologia, né? Como é que isso se dá, né? Da onde que vem ali, de certa forma. Opa, acabei de descobrir que se eu aperto de um lado, volta o slide aqui. Fica bonito os slides do Canva, né? Parabéns, viu? Né, fica, né, bem legal, obrigada. Bom, então, trazendo o conceito ali, isso é uma fala ali do próprio Skinner, né? Então, o que, que é regras para o Skinner? Para o Skinner, regras elas são estímulos verbais antecedentes que descrevem uma contingência, né? Ou seja, o que, que uma regra precisa ter ali para ela ser considerada uma regra completa? Precisa descrever uma condição, então, qual que é o contexto em que isso vai acontecer? Precisa descrever o comportamento, então, qual é o comportamento que vai acontecer nessa condição? E também precisa descrever, né, uma consequência. Então, o que, que acontece?
Usando aquele exemplo que uma de vocês, agora não me lembro quem, disse no chat do sinal, né, de trânsito, o que, que o sinal vermelho é, né? Então, qual que é a condição ali? O próprio trânsito, né? Qual que é o comportamento diante do sinal vermelho parar? E qual que é a consequência? Nesse caso, é um reforço negativo, né? Que é evitar um acidente, evitar uma batida. Então, por mais que só o sinal vermelho seja só um estímulo, né, ele descreve todas essas coisas. Para a gente não pensa sempre, né? Então, não é sempre que eu estou no sinal vermelho que eu penso. Preciso parar para evitar o acidente, né? Eu só paro. Só ver o sinal ali já é suficiente para que eu pare. Mas ele diz tudo isso, né? Então, uma regra completa ela vem carregada dessa descrição da contingência, que são essas três coisas aí. É muito E aí eu interessante trouxe esse alguns. exemplo, porque a tríplice contingência, aí a gente se condiciona, e aí mesmo depois, na ausência do reforçamento, isso simplesmente é um comportamento executado, né? Exatamente, né? E nesse caso é curioso, né? Porque é um reforçamento negativo também, né? A gente evita algo. Então não é como se eu estivesse ganhando alguma coisa, né? E isso é muito importante, porque tem alguns estudos ali que falam sobre esse reforço negativo, às vezes não ser tão. A gente não perceber tanto ele, né? O reforço positivo, não, eu ganho alguma coisa. Então é mais fácil de eu estabelecer ali o próprio comportamento. Mas aí é muito importante também. E eu trouxe alguns exemplos de regras completas ali da vida que a gente tem e que às vezes a gente não pensa tanto assim também para se comportar. Mas, por exemplo, escovar os dentes. Escovar os dentes após cada refeição, então, comportamento escovar os dentes, condição ali, né, o contexto. Após cada refeição, para quê, né? O que, que eu ganho com isso, né? Qual que é a consequência? Evitar cáries. Outro exemplo, Não, perfeito seu estudar, né? exemplo. Outra coisa cultural, Letícia. Um amigo meu em Portugal, todo mundo ficava zoando ele porque ele escovava o dente depois do almoço. Falei assim, meu Deus, brasileiro vive escovando o dente. Para eles, assim, escovar o dente ou é cedo ou à noite, ou cedo e à noite quem escova muito. E me chamou muita atenção, você Uhum, anda na Europa, Portugal principalmente, o pessoal da nossa idade já com os dentes tudo podre, assim, não é raro de achar. uhum, Assim, após cada refeição, a gente até aumentou isso, os banhos e tudo, né? exato. Né? E bem legal, quanto que todas essas regras aqui que eu trouxe, né, elas são baseadas ali na cultura brasileira. Isso é bem importante você comentar. Né? De repente, se eu levasse isso para um outro lugar, as pessoas iam falar assim, gente, que regra é essa? Né? Nada a ver, não faz nem sentido, né? Mas aqui para o nosso contexto, isso funciona, né? Isso é esperado ali, de certa forma. E aí eu trouxe outros exemplos aqui de regras, né? O de estudar para poder conseguir boas notas na prova, né? O de beber água. Daí aqui essa da beber água é interessante porque ela não traz uma consequência só, né? Que é beber 2 litros de água por dia. Então, beber água é o comportamento, qual é o contexto, né? Então, durante o dia ali, né? Beber essa água para quê, né? Para ter o corpo hidratado e evitar pedras nos rins. Então, é um reforço positivo e um reforço negativo ali. Então, eu ganho algo e evito também não ter uma consequência negativa. Beleza, falamos sobre regras aqui, né? Entramos até nessa questão cultural também, que envolve o seguir ou não essa regra. E eu queria voltar aqui e fazer uma pergunta para vocês também, né? E agora, né? Seguir regras é vantajoso, é desvantajoso? O que que vocês acham? É um pouco dos dois? Depende, o que que é? Hum, nossa, eu fico pensando. Eu acho que as regras. Eu vou colar. Eu vou colar do skate, né? Porque é, a gente pensar assim para a sobrevivência da cultura, né? Lá na seleção dos comportamentos, filogenético, ontogenético, cultural, tipo, não matarás. Você vai ver na Bíblia, você vai ver em qualquer cultura o homicídio, ele não vai ser.
ele não vai ajudar a cultura a perpetuar, né? E nem o indivíduo. Uhum, Então acaba sendo vantajoso. Agora, mas muitas vezes não é prazeroso, né? Porque dá vontade de matar. uhum, E, tipo, se fosse o reforçamento atual, era esganar aquela pessoa, porque uhum. então é vantajoso e desvantajoso ao mesmo tempo. Tá errada a minha resposta. Não, eu achei bem interessante, eu achei é curioso esse exemplo, né? Dá vontade, né? A gente quer. E é bem legal você comentar esse exemplo, porque quando a gente fala de comportamento, né? A gente pode ter essa regra, que é essa aprendizagem ali, porque alguém disse, né? Mas a gente também tem a aprendizagem pela contingência, que é muito mais relacionada ao que eu vou ganhar agora, né? O benefício no agora, né? O que eu quero agora? E às vezes essa vontade ali de matar alguém, né, de esganar, né, que você comentou, está relacionado muitas vezes a evitar ali um desconforto no momento. Não, quero tirar isso agora, né? Meu Deus, que vontade de acabar com isso aqui nesse momento. Mas ele até Então é comentou, o curioso. mundo não está preparado. KKK. A Lida falou, Aham. eu também acho mais vantajoso, né? A Gisele falou, é vantajoso. A Carolina também falou, parar e tal. Então o pessoal Aí tá eu mais queria seguidor de regra e eu acho que eu sou meio seguidor de fora da lei, regras. então talvez preciso consertar isso em Mas mim, olha só, será? eu queria até trazer um novo apontamento aqui, né? Lógico que culturalmente, socialmente, essa regra do não matar, né, é algo bem estabelecido para várias culturas, né? Uma regra bem estabelecida para várias culturas. Se a gente volta antigamente, né, nem tanto, né? Isso hoje. Antigamente tem até aquela outra, a lei do tabelião, né? Olho por olho, né? Então já era diferente ele o negócio. Atualmente, eu vou até trazer uma outra reflexão dentro desse tópico ali do não matarás, né, de certa forma. Se de repente a gente está num contexto em que alguém chega, num contexto de violência, alguém está tentando te matar. Então você, seguidor de regra, tem essa regra do não matarás, mas alguém está tentando te matar. E você tem a oportunidade de se defender, né? De repente, tem uma faca ali por perto. O que é que você faz? Nesse caso, é vantajoso ou desvantajoso seguir a regra do não matarás? É, aí não vai ter jeito. Uhum. Daí não vai ter jeito, né? A gente tem até, pensando em leis, né, uma lei que é um detalhe Legítima ali, né, defesa, da uhum. legítima defesa, né? Lógico que dentro desse contexto ainda assim é interessante a gente não matar, né? Também vai ser feita ali uma avaliação para saber se, né, foi Excelente de fato ou não legítima defesa, mas tem esse porém ali, né, da regra, tá? E comentário da na Gisele aqui, é condição, só a pessoa não dar motivo. olha só, mas tem esse detalhe ali, né, tá, e se a contingência muda, o que que a gente... Então é meio complexo, né, parece que não é preto no branco, assim, teoricamente, né, não é só é vantajoso ou é desvantajoso, e aí eu trouxe alguns conceitos também para explicar um pouquinho disso, né, então o comportamento governado por regras, né, que é o seguir regras, ele é vantajoso porque a gente consegue estabelecer comportamentos sem que seja necessário entrar em contato ali com a consequência imediata. Nesse exemplo, por exemplo, do não matarás, né, matar alguém pode ser desvantajoso se não tem culturalmente, né, se não tem nenhum porquê de você fazer aquilo, né? Então, se alguém mata por raiva, por exemplo, essa pessoa ela não é bem vista pela sociedade, né? Ela vai sofrer ali as leis, ela vai presa, ela vai responder pelo crime. Então, tem esse porém ali. Se ela, eu preciso matar para eu descobrir que é bom, que não é Uhum, bom, uhum. né? Ou se eu tenho essa regra, se você matar, você vai preso. Eu sei que eu não devo matar. Fazer uma conexão que veio no meu pensamento, porque às vezes parece que a gente está indo muito para coisas de coisa.
coisa de coisa, né? É muito interessante essa questão de regra, e por isso que eu fiquei animado com a sua participação, de que o paciente que chega e fala assim, ele tem dentro dele o não fumarás. Ele tem dentro dele o não comerás pizza, principalmente depois das 10. Ele tem dentro Uhum, dele o tipo não trairás. Ele tem dentro dele essas autorregras muito estabelecidas. Acontece que o uhum, sofrimento tá, né, no não cumprimento dessas autorregras ou com a dificuldade de entrar em contato com as consequências do não cumprimento dessas autorregras. Então a gente vai dando exemplo e é muito curioso isso quando chega no consultório, quando isso gera sofrimento. uhum. E é bacana você comentar desses exemplos, Sérgio, que até vou até complementar aqui, né? Então, tem essas regras, né, que são estabelecidas, elas podem ser sociais, como essa que a gente estava falando, mas elas também podem ser autorregras, então eu que estabeleci isso para mim, ou elas podem vir de outras pessoas, então alguém me disse que eu não posso comer pizza depois das 10 horas, então em hipótese alguma eu vou comer pizza depois das 10 horas, né? Então isso pode ter vindo ali de outras pessoas, né? E aí, como que isso vai afetando o nosso comportamento, né? Se, por exemplo, eu quero comer pizza depois das 10, mas alguém me diz que eu não posso, e aí vem o embate, né? O que que eu faço? Né? E aí pode ter esse sofrimento também, né, envolvido. E aí vem um pouquinho do outro lado. Quando é que não é vantajoso seguir regras? Quando existe ali a insensibilidade comportamental. Então, quando o comportamento ele fica muito a favor das regras e deixa de considerar o contexto em que ele está acontecendo. Então, por exemplo, você deu esse exemplo da pizza, né? Eu vou usar porque o exemplo da pizza, porque eu trabalhei há um tempo com comportamento alimentar também, e às vezes, né, pessoas que têm alguns transtornos alimentares podem ter como regra o eu não posso comer carboidrato de jeito nenhum, né? E aí essa pessoa ela não come de jeito nenhum, não importa o contexto que, né? Nem se é, por exemplo, aniversário de alguém, não vou comer. E por quê, né? Aí vem, mas mudou a contingência, não é porque você não quer, tem outras coisas envolvidas. Tem o que, que você poderia compartilhar ali com outras pessoas no aniversário, por exemplo. E aí, se você tem esse comportamento que não muda por nada, ele pode ser ruim também, né? Ele pode causar essa insensibilidade. E aí a contingência mudou, o comportamento manteve o mesmo, isso pode gerar sofrimento. Por Hum, quê, né? Porque os benefícios que eu tinha antes né, com a regra, eu não estou recebendo mais. Então, vou mudar o exemplo aqui também. Uma pessoa que. um Um caso que sabatista, eu. a pessoa que guarda o sábado. Gente, é um sofrimento Uhum, enorme. Às vezes ela não está mais nem tão conectada com a religião, mas para ela, assim, ela se sente tão mal se ela precisar fazer alguma coisa no sábado, mesmo desconectada com seu grupo atual, mas ela cresceu com essa autorregra, desenvolvendo essa autorregra. é. Ótimo exemplo, né, Sérgio? E aí, olha só como que a gente observa essa mudança de contingência. Antes, para essa pessoa que estava muito conectada ali com a religião, ou pelo contexto em que ela estava, em que isso era muito bem estabelecido, fazia sentido para essa pessoa guardar o sábado. Então, o contexto exigia isso, era uma regra que dentro do contexto funcionava bem. Aí ela sai do contexto. Agora eu não estou mais tão conectada. O meu ambiente faz coisas aos sábados, né? A minha rede social faz. Mas eu tenho essa regra, então eu me sinto desconfortável, né? Eu não quero fazer. E aí o benefício que eu tinha antes não está acontecendo mais. Sofrimento diante de uma insensibilidade Eu não tenho comportamental, mais por o exemplo. reforço social desse meu grupo, eu tenho uma Uhum. expectativa do meu outro grupo, só que eu ainda tenho essa autorregra. Meu Deus, isso gera muito sofrimento. Gera muito sofrimento. E a gente observa isso muito claramente, né? Porque também a nossa sociedade, ela foi meio que construída para seguir regras, né? Então, isso também é um pouquinho, a gente também é reforçado por seguir regras.
A gente também é reforçado por obedecer, por exemplo, né? Então a gente vai criando um pouquinho disso, né? Lógico que o regras tem várias, né, consequências, várias contingências que a gente pode observar, mas o comportamento de seguir regras também é um comportamento que sofre de uma contingência. Então, ele pode ser ou não reforçado em dado contexto. Então, acho que isso também é muito interessante. Eu vi que Letícia, tem eu alguns estava na UFSCar comentários. uma vez, Pode o falar. professor Júlio de la Rose, acho que você deve ter tido aula com ele. Acho que, gente, Uhum, acho que é uma das pessoas mais geniais, assim, que... bom, é difícil falar os mais geniais, mas com certeza o professor Júlio de la Rose merece sua cátedra, em algum sentido. E ele alugou um triplex na minha cabeça que até hoje perdura. Ele falou assim, você tá... Uma criança sai de manhã e a mãe fala: não atravessa a rua sem olhar. Então atravessa a rua com cuidado, aquela coisa de toda mãe, né? uhum, E aí ele sai, a criança sai, e a hora que ela vai atravessar a rua, tá vindo o carro. E aí a questão é, o quanto essa criança ela tá governada pela sua autorregra imposta pela mãe, figura de autoridade cultural, o quanto que ele está governado por essa autorregra, ou o quanto ele está governado pela contingência atual da rua em si movimentada. Assim, uhum, parece só uma discussão filosófica, mas a gente que vem lá da ciência do depende e se confronta com isso, cria assim um cenário muito abrangente. Então, eu lembro até hoje o professor Júlio de la Rose colocando esse triplex na minha cabeça. Inclusive, se você puder comentar, seria incrível, que eu tô com esse quebra-cabeça desde então. Eu achei excelente você comentar isso mesmo. E mesmo se eu não tivesse pedido ali para eu trazer alguma contribuição, eu até traria, porque por mais que tenha essa pergunta, né? Então, por que que ele tá, ao que ele está sendo governado, né? A mensagem ali, a regra, né, da mãe de olha, tenha atenção, olha antes de atravessar, né? E antes do seu Ou com o comentário, carro. gente, para quem tá assistindo, não é uma pergunta simples. Porque se a autorregra ela é maior nesse momento, veja, quando a gente for fazer intervenção, porque prevenção, controle. Se a gente for fazer Uhum, intervenção, nós vamos então essa resposta, ela determina, ela também condiciona e traz então a proposta de melhor intervenção. Então eu vou melhorar essa autorregra ou eu vou criar mais contingências? Assim, e o desdobramento disso, quando eu quero, no caso, modificar comportamento. Então é por isso que é tão angular assim pensar isso. uhum. E é muito complexo também, né? Porque é uma regra e uma contingência ali, de certa forma, né? Então, tem a regra da mãe, tem o carro vindo. A regra da mãe pode fazer com que essa criança pare, né, para olhar. Mas se não tivesse o carro, ela ia atravessar. Se tivesse o carro, mesmo olhando, ela ia parar. Então, é como se fosse uma convergência das duas coisas, né? Então, as duas coisas estão controlando ali o comportamento dessa criança. O que é curioso que eu ia incluir aqui é se, por exemplo, essa criança estivesse sendo perseguida. Estou adicionando um novo contexto a essa situação, né? Então, existe uma perseguição. Se essa criança ela tem uma insensibilidade comportamental, né, no sentido das regras, né? Então, sempre que eu for atravessar a rua, eu vou olhar para o lado, o que pode acontecer, né? Ela pode parar por um tempo e ser alcançada pelo perseguidor. Então, nesse caso, o que é interessante ela pensar? O que faz mais sentido, né? Sair correndo e aí o carro pode parar e ela é salva, entre aspas, ela consegue sair dessa perseguição ou ela para, né? Então acaba sendo uma decisão difícil ali, teoricamente, Uhum, uhum. né? Que é importante pensar, vale a pena abandonar a regra ou eu sempre tenho que seguir a regra? Quais são essas condições,
né? Como que isso se estabelece? Vocês, não sei se vocês já são, se vocês serão psicólogos, né? Mas é algo muito importante da gente observar dentro da clínica também. Quais são as regras que as pessoas elas estão se deixando controlar? Quais que estão fazendo sentido dentro do contexto dessa pessoa e quais não estão mais fazendo sentido, né? Qual que é a relação dessas regras com as contingências atuais que estão operando no comportamento dessa pessoa também? Uma regra ela faz sentido e ela deve ser obedecida, entre aspas, quando ela diz contingências que são reais, né? Contingências que estão de fato operando. Mas essa pessoa também ela precisa ser sensível à contingência, no sentido de, independente da minha regra, se a minha contingência mudar, eu preciso também mudar. Que é um pouco do dentro da ACT, né, que é uma das terapias ali contextuais da terceira onda, que fala sobre flexibilidade. Então, a gente precisa ter flexibilidade cognitiva para poder entender essas mudanças ali do nosso contexto e ser sensível para mudar o nosso comportamento diante disso. Fez sentido tudo É isso? Eu muito, narrei um monte de muito, com coisa, cara. certeza. Uhum. Legal. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário ali Uhum. sobre É isso? que Posso sempre me dar vem continuidade? a questão da autorregra muito com a questão, tanto o pensamento distorcido quanto as distorções cognitivas, né? Eu acho que de repente é outro nome nesse sentido. Do tenho que, né? Poxa, não, mas é meu marido, eu tenho que cuidar. Tem que, né? Ah, mas é meu. Uhum. Que é a distorção cognitiva do tenho que, né? Que é o pensamento É. imperativo. E como isso governa, né? A gente, assim, nesse Uhum. sentido. E governa meio sem pensar, né, Sérgio? Né? Esse tem o que ele é como se fosse uma obrigação. Super E aí, se cristalizado. você. Exato, é uma super regra, e que às vezes Uhum. vem carregado de insensibilidade comportamental. Aí você vai questionar, né? E a pessoa fala, na verdade, talvez eu não tenha que, né? E aí, putz, a gente entrou ali, né, num novo processo, a gente levou o cliente a ter uma nova interpretação ali daquilo. Então, bem bacana, como isso também reflete aí em nós, né, e nos nossos clientes também. Vou dar continuidade, né? Tá, por Aí, ó, a gente já favor. Eu conversou preciso parar de ficar interrompendo. mas é ótimo, Sérgio. Acho que isso contribui e complementa muito, assim, né? Acho que a gente conversou um pouquinho, né, mais sobre essas variáveis, né, que interferem no segmento de regras, mas aqui eu trouxe também algumas que já foram estudadas dentro da análise do comportamento, né? Então, que é o reforçamento diferencial. Então, se é uma regra sempre reforçada, então, se você obedece sua mãe, por exemplo, sempre, e aí ela sempre, né, te dá um reforço ali para você sempre obedecer ela, você meio que vai entendendo que seguir regras é importante, né? O reforçamento intermitente também, o reforço social, então o quanto que as pessoas gostam ou não que a gente siga regras, né? As propriedades formais das regras, que aí está descrito o quanto que ela é detalhista, o quanto que ela não é, né? Então, várias variáveis ali de como que essa regra é construída, a discriminação entre discrepâncias e contingências, então quanto que essa regra ela diz de fato da contingência, né, o que vai acontecer, quanto que ela é real, quanto que ela não é real, o monitoramento também, então se essa pessoa está sendo observada quando ela está diante de uma regra para ser seguida ou não, né? Que aqui entra muita questão da lei, né? Trazendo para o nosso cotidiano, né? Então, se há um radar, se o radar é só se existe o radar, a gente segue a regra da velocidade, ou se não tem o radar, a gente não segue, né? Que é um pouco desse monitoramento que a gente vê também acontecendo muito e dos níveis de autoridade, que aí eu já vou entrando um pouquinho no meu estudo, né, que é os efeitos do nível de autoridade do falante sobre a manutenção do segmento de regras discrepantes por crianças. Que aí foi feito por mim, a minha orientadora
a Elosa Paroli e a Marielle Cortez, que foi a minha orientadora na monografia. Que legal. Vamos lá, então vou começar contando o contexto e a motivação para eu pensar ali nesse tema da pesquisa. Era pandemia, né? Então o estudo ele foi feito ali, começou a ser elaborado em 2020, né? A gente tinha acabado de entrar em contato ali com a Covid, né? Na época, as medidas de proteção eram passadas por meio de regras, então não pode contato social, tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel. Então, era um monte de regras ali que eram passadas ali para a gente e a gente não sabia muito bem como, né, agir. Foram regras também que foram sendo construídas, então, no momento a gente tinha que usar máscara, não tinha que usar máscara, né? No outro momento tinha que usar. Então, isso foi sendo passado, foi mudando muito rápido também essas regras. O contexto em que a gente estava e que a gente ainda está no país é de muita polarização, né? Então, entre o governo e os órgãos de saúde, né? Então, naquela época, isso ficava muito mais gritante, né? Então, o governo dizia uma coisa, órgãos de saúde diziam outra. Então, o que isso causava ali na população era muito do que eu ficava me perguntando e existia uma baixa adesão às medidas de proteção aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Então, esse era o meu contexto, assim, né? O que eu comecei a pensar ali, né? E aí, fui dar uma busca em referências, né? E comparar algumas coisas. Quando eu fui olhar para o que estava sendo dito, né? O que eu encontrei? Uma fala ali da Rubner, a Marta Rubner, que o Sérgio comentou que ela já veio aqui Ela é um incrível. pouquinho, né? Maravilhosa. E o que ela dizia, né? Nesse contexto ali de pandemia, né? Que os comportamentos de enfrentamento, eles deveriam ser estabelecidos, eles não deveriam ser estabelecidos por contingências. Como assim, né? Então, não é vantajoso, não era vantajoso para a nossa espécie aqui de humanos ter que contrair o vírus para poder descobrir que não era bom, que a gente teria que evitar, né? Então, a gente deveria saber como evitar antes de entrar em contato ali com esse vírus. E é curioso porque, né? Como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo está funcionando? A gente só segue as regras, né? Se a gente não entra em contato com o vírus, a gente acha que funcionou, mas a gente não sabe exatamente por que funcionou. Aí vem também, né, tem uma discussão que fala de comportamento Foi o supersticioso, que veio na minha né? Se eu cabeça. faço Comportamento supersticioso. uma- se a gente faz alguma coisa ali e não ficou doente, né? Ah, tomei o ivermectina, não fiquei doente. Ah, o ivermectina com certeza me salvou, né? Mas eu também não tive contato com outras pessoas, eu também usei máscara, né? Eu também não entrei em contato com o vírus, né? O que será que ajudou, né? Então fica meio confuso, né? Se a gente for parar para pensar ali. Então, o que a Marta Rubder disse, né? Que as regras elas precisavam ser claras, consistentes e repetidas. Para quê? Para que a gente não houvesse dúvidas, né? Mas a gente tinha dúvidas aqui, trazendo para o nosso contexto aqui do Brasil, por exemplo. Porque naquela época, né, o nosso presidente dizia, não usem máscara, não precisa disso, né? E aí a gente ficava meio confuso, porque aí a gente via ele e não ficava doente, não usava máscara. Então, será que é a máscara, né? Então, a gente tinha essas regras que não estavam claras, né? E é que o Pra, vírus não para passou, gente. viu? Porque não tá claro até hoje. Pois A é, discussão ficou velha, pois é. mas não existe um consenso. Uhum. E hoje a gente tem a vacina, pelo menos, né? Então diminuiu os É, é, casos. Mas Se o também vírus tem não gente que tivesse não passado, a gente acredita tava que nessa história foi. até hoje. É que assim, falando agora, parece tipo, né? Tipo, "Oh, esse assunto. Mas é que passou. Teve vacina e tudo. Mas não existe consenso, não. Dá uma voltinha na rua aí, conversa com as pessoas sobre isso. Se não tem gente tomando ivermectina até hoje e tudo mais. Foi. Uhum. Legal. Exatamente.
um ótimo ponto, né? Não estava claro, não foi claro. E o fato de não ter sido claro, hoje a gente observa essas consequências, né? Que é exatamente isso que você falou. Não tem consenso na sociedade, as pessoas não sabem por quê. Elas estão fazendo ainda, algumas estão fazendo um comportamento, outras estão fazendo outro, né? E aí o Lombardo, ele fez uma comunicação pessoal e aí ele trouxe um questionamento também, que era do perfil de liderança, né? Como algo algo determinante no controle da pandemia. Então, o que ele quis dizer aqui, né? Se uma liderança diz algo, a gente acredita ou a gente não acredita, né? Qual que é a importância dessa autoridade ali, dizendo, né? E aí ele disse, é determinante, né? E aí, uma outra coisa ali, né, que eu encontrei quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, é sobre a motivação, sobre esse seguir regras, né? Que é justamente a gente não é tão motivado a fazer sacrifício quando a gente não vê um benefício tão claro e tão próximo assim, né? Então, qual que era a questão de seguir as ordens da OMS, por exemplo? A gente perdia contato social, que é algo que é importante, que é bom, é um super reforço positivo. A gente entrava em contato com o desconforto de usar máscara, né, que é ali ter a respiração às vezes prejudicada, né, se sentir mais abafado. Então não era bom. E para um benefício que é muito tardio. Um E às baita vezes custo a de gente. resposta para um reforçamento super. Exato. Distante, e que não é nem um reforçamento, é um evitar um desconforto, né? Verdade. Então, é difícil, né, fazer esse sacrifício. E aí, linka com a Marta Rubner, no sentido de as regras não estavam claras, tinha uma pessoa que tá, um órgão, né, o OMS aqui, falando algo que era super difícil de seguir, um presidente que estava falando algo que era super fácil de seguir, só tomar um remedinho, que tá tudo bem, né, e continuar os comportamentos com os reforçamentos que tinha, então vinha essa dualidade, né, e aí a gente ficava tudo confuso. Quando eu fui fazer uma comparação, né, eu fui ver, tá, então quem que é a referência aqui nos cuidados com a pandemia? A gente conta Nova Zelândia, né? Nova Zelândia como referência ali no combate à pandemia, e o que tinha no contexto da Nova Zelândia? Tomou as medidas orientadas ali pela OMS muito rápidas, seguiu essas medidas, a liderança do país, então, investiu em políticas públicas que eram direcionadas a essa fala, então tinha um discurso muito alinhado, a liderança estava dizendo o que estava dizendo a OMS, então o discurso estava claro e estava igual, né? Não havia essa divergência de pensamentos. Foi E a Nova considerada Zelândia é ali uma uma. ilha, né? Então, é igual Temos também, Floripa, né? né? Floripa fechou. E, Também tem esse fator. Não considerei, viu, Sérgio? Até conto aqui, não considerei, mas é um ponto super importante ali, né? E aí, em comparação a isso, a gente tinha Estados Unidos e Brasil, que estava o quê, né? Qual que era o contexto ali do país? Epicentro da pandemia, então tinha muitas, em relação ao número de mortes, então tinha muitos casos, né, casos críticos, e o que estava acontecendo no país? Polarização política, né? Então, esse foi um ponto importante ali. E as orientações que vinham ali da política eram contrárias, né? Divergentes ali ao que dizia o órgão maior de saúde, né? A OMS. E aí, o que aconteceu? A gente observa ali esse grande número de mortes. Lógico que olhando assim, a gente não tem como dizer exatamente que é por conta do que está dessa mas polarização com certeza política, não né, dessa ajudou. autoridade. E aí eu pensei, tá, não ajudou, mas será? Né? Será que tem o papel da autoridade ali para esse segmento de regras? Como será que isso interfere? E aí que vem a minha pergunta de pesquisa, né? Então, que é, teria autoridade relevância na manutenção e no segmento de regras? Como é que essa autoridade influencia aí esse segmento de regras
pela população ou pelas pessoas no geral, né? E aqui, lógico que eu trago essa comparação, a minha motivação, ela foi muito pela pandemia, mas a gente pode trazer para o ambiente, para o nosso ambiente próximo, né? Então, será que tem mais relevância o que a minha mãe fala, os meus pais falam, ou o que meu coleguinha da escola fala, Uhum. né? Será que tem relevância o que a minha irmã fala ou o que meu professor da faculdade fala, né? Então a gente vai observando que tem diferentes autoridades e como elas convergem ali para a gente, né? E aí eu queria investigar um pouquinho mais disso. E aí eu fui olhar um pouquinho, né, para literatura, descobri que dentro dessa área ali as lacunas eram que os estudos eles eram feitos ali majoritariamente com adultos, né? E aí por isso que eu levo as crianças ali pro meu estudo e que também não tinham muitos estudos, pelo menos quando lá em 2020, né, quando eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa que avaliavam uh, se quem falava, né, a regra, quem dava a regra, tinha alguma influência nesse segmento, né? Então foi isso que eu queria ali investigar. Diante disso, então, o meu objetivo foi avaliar os efeitos da apresentação de regras correspondentes em comparação com a apresentação de regras discrepantes das contingências, por falantes com diferentes níveis de autoridades, sobre a manutenção do segmento de regras em crianças. O nome é grande, mas basicamente ali o que eu queria ver era se as crianças iam seguir as regras que eram discrepantes das contingências em relação ali a quem dizia essa regra para elas, se teria diferença nisso. Então, verificar ali se o nível de autoridade afetava diferencialmente o segmento ou não das regras discrepantes. Deu para entender o que eu confuso, Muito. gente? Deu? Então tá. Tô aqui pensando como é Essa que você parte aqui. delineou, mas o objetivo. Vamos lá, então vou entrar no método agora, assim. Essa parte eu falo mais, que eu estou apresentando um estudo, mas se vocês quiserem fazer algum apontamento, fiquem Ah, à muito vontade. bom. Então, tá. Qual que foi a minha metodologia? Então, né? Eu selecionei ali 12 crianças de 7 a 9 anos. A idade das crianças precisou ser mais próxima, tá? Então, por isso que é um intervalo pequeno, porque, enfim, criança está se desenvolvendo, então tem muita coisa que muda, né? Cognitivamente também, né? Funções executivas. Então, foi por isso que eu peguei ali uma margem pequena ali da idade dessas crianças. As crianças elas precisavam ter desenvolvimento típico e acesso a computador e internet, porque esse estudo ele foi feito durante a pandemia, então a gente estava em lockdown, a gente estava distante ali, então foi feito online o estudo. Antes de aplicar ali as crianças, eu fazia uma avaliação de preferência e orientações liminares. Como é que era feita essa avaliação, né? Eu verificava se essa criança perguntava ali se ela tinha algum desenvolvimento típico, né? Se ela tinha, se ela sabia ler, se ela sabia escrever também, né? O que ela gostava normalmente, porque depois eu ofereci um reforço para essa criança, né? Então eu deixei ela brincar ali por um tempinho, então eu queria saber o que ela gostava para oferecer algo que ela gostava depois, né? Para poder ter essa motivação ali para ela participar do, do estudo. As crianças elas foram divididas em dois grupos e o delineamento que eu utilizei foi o delineamento de reversão. Então, um grupo ali de crianças passava pelo. Eu vou passar depois disso, por enquanto fica aqui, depois eu vou explicar um pouquinho mais, que aí tem mais determinadinho. E aqui estão os meus participantes, né? Então, foram 12, né? A idade ali ficou majoritariamente em 7, 8 anos, e teve uma criança ali de 9 anos, tá? E aí, meninos e meninas, mais ou menos equilibrados, mas eu não fiz, na hora de tratar os dados também, eu não levei isso como uma diferenciação, tá? Eu utilizei um software, foi o PsychoPy 3, que eu montei ali um esqueminha, eu vou mostrar para vocês também de como que era feita ali essa brincadeirinha, né? Foi um, vou mostrar depois, tá? Já, daqui a pouquinho.
Então, eu utilizei o software, a coleta ela foi individual, foi uma sessão única de 30 a 40 minutos. Eu utilizei o Zoom para poder fazer o procedimento. Não foi o Zoom, não, foi. Acho que agora eu esqueci o nome do, da ferramenta, mas era uma ferramenta que a criança ela conseguia mexer no meu computador da casa Hum, dela. Então eu coloquei o software, né, para rodar e a criança conseguia selecionar ali, fazer a acesso atividadezinha remoto. que eu já vou. Isso, acesso remoto ali à minha plataforma. Eu sei que o Zoom tem essa funcionalidade, mas eu não utilizei essa função no Zoom, né? Eu utilizei um outro ali, que agora eu não estou me recordando do nome. Como é que funcionou ali essa atividadezinha, né? Ela era. Vou mostrar aqui agora já para vocês. Eu, eu consigo. Tá indo pra trás, eu acho. Porque, aqui, pera. Ah, tá. Eu vou clicar aqui, aparece para vocês o que que aparece. Ah, sim. O PowerPoint. Apareceu. Ah, tá. Então tá. Era isso aqui que a criança. Vocês estão vendo, né? Uhum. Ficou tudo branco para vocês? Ficou tudo branco. Ficou. Então, o que, que a criança via, né? Qual que é a atividade dela, né? Eu falava para ela que apareceu uma imagem na frente dela e ela, quando aparecesse essa imagem, ela tinha que dar um clique que duas imagens abaixo iam aparecer. E ela tinha que escolher, então, qual que era a regra que eu falava para ela, né? O que a autoridade ia, ela tinha que seguir o que a autoridade ia falar. Então, antes de mostrar, peraí, antes, eu mostrava isso aqui para a criança para falar como que ia ser o procedimento. Eu ia falar, ó, vai ter uma imagem grande e vai aparecer duas imagens pequenas embaixo. Né? Vai ter um círculo vermelho, eu mostrava exatamente essa apresentação, tá? Um círculo vermelho e um círculo verde. E alguém vai te dizer o que você vai ter que fazer. Às vezes você vai ter que clicar na imagem igual e às vezes você vai ter que clicar na imagem diferente da imagem grandona. Você vai ter que seguir a orientação que vão te dar, né? Se você acertar o que você tiver que fazer, vai aparecer estrelinhas e você vai ganhar um ponto aqui no seu contador de pontos. Ai. Se você, se você errar, você vai aparecer uma tela branca, então não ia ter contingência nenhuma, né? Não ia ter nenhuma punição e você não ia ganhar ponto. Então, se você acerta, você ganha um ponto. Se você erra, você não perde nada, mas você também não ganha ponto. Então, isso que eu falava para criança, né? E aí, antes de cada bloco, aparecia uma autoridade dizendo o que ela tinha que fazer, né? Que aí poderia ser, na presença do círculo verde, escolha a imagem igual, ou na presença do círculo vermelho, escolha a imagem diferente. Então, era essas duas, então, o círculo vermelho ou o círculo verde, ela tinha que fazer alguma coisa, né? E aí, quem dava a ordem aí era ou círculo vermelho, imagem igual, ou círculo vermelho, imagem diferente, ou círculo verde, imagem igual, ou círculo verde, imagem diferente, tá? Mas aí isso era dado ali pela autoridade. Deu para entender até agora? Deu. Como que foi Eu a vou, questão da autoridade? Quem que era? vou chegar lá. As autoridades que eu utilizei, então, no meu estudo foi um professor e uma criança, né? Por que eu escolhi ali essas duas autoridades, né? Tinha um estudo da Laupa, acho que era 2013, se eu não me engano, ou 2014, que falava que uma autoridade, para ela ser estabelecida, ela precisava ter uma referência social, então o social impactava, impactava o nível de conhecimento que essa pessoa tinha também, então, o nível de conhecimento e a idade, né? Então, esses três fatores. Juntei os três fatores e escolhi ali por conta disso o professor que era mais velho, tinha mais conhecimento, teoricamente, em questão social também era um nível a mais de hierarquia, né? Pensando em criança, professor, né?
porque o meu, os meus participantes eram crianças, tá? Então, eu escolhi o professor por conta disso, o professor era a autoridade de nível maior. A autoridade de nível menor foi uma outra criança, tá? Então, era uma outra criança só. Não tinha conhecimento, era um par dessa outra criança, né? E em questão social também era um par. Então, a autoridade de nível menor escolhida foi a criança. Como é que funcionava isso então, né? As crianças elas fizeram um bloco foram 5 blocos de 20 tentativas cada. Então, tipo, fizeram 100 tentativas. Então, Nossa. 100 vezes a criança teve que escolher uma imagem igual ou diferente ali, da imagem diante de o estímulo ali do círculo verde ou vermelho. E aí, no primeiro, como é que eu fiz, né? Então, era um delineamento de reversão. Então, ora era um bloco correspondente, ora era um bloco discrepante. E aí, o primeiro bloco correspondente, a autoridade era neutra. Então, o que aparecia? Era o computador que dava a regra. Então, era só uma tela branca e a criança ouvia a regra de uma voz neutra ali, falando, mas só a tela ali, basicamente, né? O que que essa, o que que essa regra diria, assim, né? Na verdade, não diria, falava, não tinha consequência, só falava para a criança saber ali escolher a imagem. Então, não dizia nada o que ela tinha que fazer. No bloco perdão, né? Na verdade, ela dizia nesse bloco ali para a criança escolher na presença do círculo verde a imagem igual e na presença do círculo vermelho a imagem diferente daquela granula. Então, correspondente. No bloco discrepante, o grupo A começou com a autoridade do professor, então é, no bloco 2, né, que era o segundo bloco, aparecia um professor, né, dizendo, e era uma imagem, tá? Isso é importante, era um vídeo de uma pessoa falando para a criança. É, olha, você está aqui, né? Eu gostaria que você fizesse ali agora. Sempre que aparecesse o círculo vermelho, você escolhesse a imagem igual. Então mudou. Antes o círculo verde era imagem igual, agora o círculo vermelho você vai escolher a imagem igual. Então ele falou assim: agora as coisas vão mudar. Você, quando o círculo for vermelho, você vai ter que escolher a imagem igual. Quando o círculo for verde, você escolhe a imagem diferente. Então era uma regra discrepante, tá? Dita pelo professor. Depois do bloco 3, o computador dizia ciclo verde, imagem igual, regra correspondente. Então, sempre que a criança escolhia ali a imagem igual na presença do círculo verde, ela ganhava um ponto. No bloco discrepante, eu não disse, mas quando a criança escolhia a imagem igual na presença do círculo vermelho, então que seguia a regra do professor, ela não ganhava ponto. Tá? Então, não acontecia o que ela estava esperando que acontecesse quando ela ganhasse pontos, como ela aprendeu ali no bloco 1, tá? E aí no bloco 2, no bloco. Tá escrito errado aqui, tá? É bloco 4, esse segundo bloco 2 aqui. Que aí, para o grupo 1 era a criança e para o grupo 2 era o professor, voltava. Então falava, oh, agora as coisas vão mudar, você vai ter que isso, voltar a escolher o ciclo, na presença do círculo vermelho, a imagem igual à grandona, tá? E aí depois voltava o bloco correspondente também, que aí escolheu o verde, né, seguiu a regra, ganhou ponto. Então, basicamente, né, eu falei, mas basicamente o que vocês precisam entender? Os bloquinhos vermelhos aqui, que são os blocos correspondentes. Se a criança segue a regra dada pelo computador, ela ganha ponto. Bloco discrepante. Para o grupo 1, primeiro professor. Segue a regra, segue o que o professor disse, né, ou a criança disse, dependendo do grupo, não ganha ponto. Uhum. Só isso. Tá? E aí é aquele modelinho ali. Deu para entender, gente? Já ficou muito Tá confuso. tudo Método bem. sempre Se não entender, é volta o uma vídeo. confusão ali para explicar.
Então vamos olhar agora. Você está vendo pequenininho, né? Espera que eu reparei. Uma coisa importante, né, para dizer que é importante ter certeza é que a contingência não mudava. Então, o que que acontecia para a criança ganhar ponto? Ela tinha que escolher a imagem igual na presença do círculo verde. Se ela fazia isso independente da regra, ela ganhava ponto. Mas aí tinha a regra antes, que falava o contrário, aí nos blocos 2 e 4, que eram os blocos discrepantes. Beleza? Uhum. Então, criança ganha ponto nos blocos 1, 3 e 5 se ela segue a regra, e criança ganha ponto se ela não segue a regra nos blocos 2 e 4, porque a Uhum. contingência muda. Então, comparando aqui um pouquinho com as regras, né, o que a gente queria ver ali se a criança tinha? Sensibilidade comportamental. Se a criança tinha sensibilidade comportamental, o que aconteceria? Ela ia abandonar a regra, porque ela ia pensar assim, né, entre aspas, não estou ganhando ponto, tem que mudar meu comportamento. E aí mudou o comportamento e ganhou ponto. Se ela tivesse ali sensibilidade comportamental, sensibilidade à contingência. Se ela não tivesse sensibilidade comportamental, se ela tivesse insensibilidade comportamental, ela ia seguir a regra mesmo não ganhando pontos. Ou seja, mudou minha regra, o meu professor disse que eu tenho que clicar no igual quando o círculo é vermelho, então eu vou clicar no igual quando o círculo é vermelho. Não ganhei ponto? Tudo bem, mas eu vou continuar clicando. Isso seria ali que demonstraria uma insensibilidade comportamental. Beleza? Então vamos para os resultados agora, né? O que aconteceu de fato. Aqui estão os dados, né, da criança, esse é o grupo 1, né? Então o grupo 1 teve primeiro contato com a autoridade professor e depois um contato com a autoridade criança. Importante também, né? Por que a gente mudou a ordem? Separou em dois grupos e mudou a ordem. Então, grupo 1, primeiro professor, depois criança, grupo 2, primeiro criança e depois professor. Para a gente verificar se existiria o fator ali da ordem, tá? Então, se, por exemplo, independente da autoridade, o primeiro eu sigo e o segundo não. Então, basicamente, a gente quis verificar isso também, tá? Para não dizer que seria autoridade não a ordem. Então, a gente teve esse cuidado também em fazer. Aqui nesse grupo, então, o que a gente observa, tá? Aqui no eixo Y, o eixo vertical, eixo X, né? Não, eixo. Gente do céu, Uhum. eixo. É o Y mesmo, né? É. O eixo X é o deitado. Ah. Então, aqui no eixo Y, na vertical, a gente tem um número de acertos, tá? Lembrando, acerto é criança ganhar ponto. Criança ganha ponto se ela escolhe o círculo verde, na presença do círculo verde, a imagem é igual, tá? Então, aqui a gente tem o número de acertos, e aqui no eixo X, a gente tem os blocos separados em blocos, tá? Então, correspondente discrepante, correspondente discrepante, correspondente. Aqui o que a gente observa, então, olhando para o bloco discrepante, que era o que a gente queria verificar, né? A nossa variável ali. A gente vê que, antes, né, de mostrar. Opa, oh, meu Deus. Agora veio a confusão com a tecnologia. É que você clica de um lado ele Antes volta, do outro ele vai. exato. Aqui, ó, antes de mostrar essa parte do discrepante, o que a gente observa primeiro? Todos os blocos correspondentes, ó, tem pouquíssimos erros Eu aqui. tava Vocês olhando veem isso. a minha tela, o meu cursor? Vejo, vejo. Aham. Tá. Então, aqui, ó, todos os correspondentes têm grandes taxas de acerto. A maioria, quase 100%, tá? A gente vê alguns errinhos aqui, mas provavelmente está Seja de relacionado a. aprendizagem. Isso, tô entendendo ainda como é que está sendo. Tá? Então, a gente observa isso nos blocos correspondentes. Quase todos foram
tiveram 20 acertos ali. Inclusive, Agora, eu tô com nos a mesma blocos, hipótese no discrepante 2. bem observado, né? Ó, então, aqui, olhando para o discrepante um, a gente vê que começa seguindo a regra, tá vendo? Que começa aqui, ó, com os erros aumentando, mas abandona a regra bem rapidinho, tá vendo? Ó? Uhum, Todos, ó, o participante aqui começou a errar um pouquinho, depois abandonou. Começou a errar um pouquinho, depois abandonou, voltou a acertar. Então, uma coisa que a gente observou. No bloco 2, o que, que a gente percebe? Ó, ótima ideia, ótima hipótese, Sérgio. Esse aqui, ó, nem errou. O P8 aqui, ó, nem errou. uhum. Já manteve aqui, ó. Esse aqui errou primeiro, depois começou aqui, teve essa sensibilidade comportamental. P3, mesma coisa, P11 também, P7, mesma coisa, P12 também nem errou. Teve o mesmo comportamento aqui que P8, né? Já continuou ali é, a mesma contingência. Curioso caso aqui de P8 e P12, que apresenta erro aqui Só a última. no, no C2, né? Ah, no C2. Tá vendo? Parece que ele quer testar um Uhum, pouquinho, ó. Aqui no uhum. C, no segundo C, né? No segundo bloco correspondente, e aqui também, no meio. Parece que vou testar, vou ver como é que um pouquinho, e depois, ó, ele nem coisa mais. Tá? Aqui, esse daqui também, o P12, aqui parece que ele meio que. Ah, não tô nem aí para as regras depois, porque também Uhum. no último bloco correspondente ele também apresenta alguns erros ali, O que me faz tá? pensar, eu não sei como é que foi o debate de vocês lá, me faz pensar um pouco, tá certo que não se mede personalidade em crianças, né? Mas tem de repente traços, né, de personalidade, tem até teste de traços de personalidade, e um fator muito grande é a conscienciosidade. Assim, que é a propensão da pessoa de, né, de ser mais metódica, de executar metas e tudo mais. E eu fiquei pensando um pouco isso. Porque você vê que, olhando, por exemplo, o P2, tem uma taxa de erro ali que não seja por inteligência, talvez, outro fator, Uhum. outra hipótese, talvez inteligência, né? Mas muito legal mesmo. Achei muito bacana, viu, Sérgio, essa contribuição, né? A gente não chegou a pensar, a discutir um pouquinho sobre esse ponto ali da personalidade, mas é um fator muito interessante também. O que a gente chegou a discutir é um pouco sobre aquilo que eu estava comentando do histórico de seguir regras, né? Então, Hum, essa história dessa criança, o quanto que ela foi ali reforçada por seguir ou não regras, né? Mas foi algo que a gente discutiu, mas a gente não chegou a avaliar, né? A conversar ali com os pais dessa criança, por exemplo. até porque Uma coisa que eu personalidade acabei deve ser um assunto super caro, assim, na análise de comportamento, né? uhum, um Nem pouquinho. sei como é que tá o estado da arte nesse sentido. Um pouquinho ali. Mas eu sou da linha, assim, que acho que tudo é contributivo, assim, tá, Sérgio? Então, acho que isso é uma discussão que poderia agregar também os resultados ali desse estudo. Uma coisa que eu não comentei é que a gente dava uma razão também para essa criança ganhar ponto, né? Que era, lembra que eu falei que eu ofereci um reforço depois do, Uhum, do estudo para essa criança? Eu categorizei se você fizer até de 90 a 100 pontos, você pode escolher brincar com YZ aqui de joguinhos. Se você fizer entre 60 e 80, 90 pontos, você pode brincar com tal. Né? Se você fizer de tanto a tanto, você pode brincar com tal. Todas as crianças fizeram um máximo de pontos ali também, hum, mesmo o P12 que teve mais erros. Tá? Então, também talvez seja um ponto ali para avaliar para um próximo estudo, né? Diminuir um pouquinho essa linha para ser mais motivador ali para a criança ganhar ponto. Então, ela querer menos perder, né, de repente. Então, pode ser um dos fatores ali. Mas isso é o que a gente observou ali no grupo um.
Grupo 2, né? Mesma coisa ali, a gente Nossa, percebe um padrão interessante, que é, né? Deixa eu ver aqui. Bem parecido, né? Opa, eu acho que eu voltei, né? voltou. Bem parecido. Primeiro bloco discrepante, tem mais erros, né? Aqui, e os últimos têm menos. Aqui aparece esse P9 aqui, é interessante, porque ó, ele demora para ter sensibilidade comportamental, né? Então, ele tem mais erros do que acertos, mas depois ele começa o bloco C mantendo o padrão que ele teve antes, Me faz né? pensar em Mas inteligência, Letícia. você tá curioso, né? Não, me faz pensar em inteligência, porque, né? Mas ela acertou todo o C1, né? Então, mas aqui o C1 é curioso, porque o C1 é só regra e é contingente. Então, eu falo para ele, escolhe o igual na presença do círculo verde e ele escolhe e ele ganha ponto. Então, meio que não tem por que ele testar outra coisa, né? Porque a regra é verdade nesse caso. Entendi. E é Já que no, simples. Isso, e já no C2, né, o correspondente 2, por mais que seja igual também, teve um histórico anterior. Então, antes, ele tinha uma regra também, só que a regra era mentira. Então, de repente, né, não sei, mas talvez faça ele, deixa eu testar antes, né, se mentiu para mim, então e se eu Ah, testar, né? E aí é o que, de repente, pode ser uma discussão interessante ali. Mas tem alguns, ó, por eu não exemplo, sei. esse Acho que eu tô dado aqui, contaminado na neuropsicologia. Me faz muito pensar em raciocínio, inteligência. Porque a margem de erro se mantém, né? No P9. uhum, Eu não sei. É da minha cabeça. Talvez um vício. interessante. E Sérgio, agora que você está falando assim, eu acho que é uma contribuição super legal, assim, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu acho que eu não estudei tanto essa parte da inteligência, desses testes e tudo mais. Então, é uma área que foge um pouco do meu conhecimento técnico, né? Parece que E ele não você me falando aprendeu, por exemplo, o P9. Assim, na minha cabeça, assim. A taxa de erro se mantém, né? entendi porque tá aqui igual você fala. É Faz super legal. sentido. Mas eu também queria te perguntar, o que que é aprender nesse caso? Então, eu tô baseado naquela ideia assim. Nossa, tem um teste de aprendizagem verbal que você fala uma quantidade de palavras e a criança ela tem que repetir. E a gente calcula a aprendizagem verbal à medida com que ela consegue se lembrar de mais palavras. Entendi, E então eu acho que é a apresentação do mesmo estímulo e o quanto eu consigo então emitir o comportamento solicitado, né? A capacidade assim de cognitivamente entendi. apresentar. Mas aí O que, é aprendizagem verbal, um teste assim bem clássico acho que toda avaliação de neuropsicologia usa esse teste, que é o Halvit, né? Teste de aprendizagem uhum, verbal. O, mas é isso que eu fico pensando. Porque aí eu não pensei tanto em aprendizagem, eu pensei assim, uhum, num raciocínio inferior. No caso do P9, isso que eu pensei. Porque, mas uhum, assim, muito viciado por causa que ele manteve a taxa de erro, né? uhum. Eu achei interessante, acho que a única, assim, daria para discutir, né? Uma preocupação não, mas algo que fugiria dessa linha é o fato dele ter aprendido no primeiro, né, no primeiro bloco. Que Isso aí que ele eu não teve nenhum pensei. erro, né? Ele só, É, só acertou ali. e tava bem assim, ninguém errou, né? Só ali o P6 foi um deslize e nem foi no começo. Isso, exato. Uhum. E Legal. provavelmente a dele clicou errado sem querer. E aí, mesma coisa no D2 aí, na verdade, que a gente observa. Opa, eita, aqui ó. No D2, o que a gente observa é que também
em comparação, né, D1 e D2, os erros de D2 são bem menores do que de D1, né? Então, de repente ali houve uma aprendizagem no sentido de não sei se confio tanto ali nessa regra, né? Então, curioso ali esse caso. Aí, em relação aos correspondentes também, a maioria já é 20, né? Então, a maioria manteve ali acertando tudo, com exceção ali de P9, né? P9 ali deu um errinho ali nos dois Cs. Esse Mas os P9 tinha outros, menor ó, idade, alguma coisa assim? Você lembra? Apesar que, bom, pôs no grupo, não adianta. dá pra gente dar uma olhada lá. Essa Uhum. da menoridade eu não cheguei a olhar, mas da maioridade eu até coloco na discussão depois, né? O P6 aqui e o P13, o P6 eu acho que é a única criança de 9 anos. Uhum. Então, isso é curioso também, né? Porque existem alguns estudos, por exemplo, que falam que a gente é muito insensível, né? Então, normalmente, os estudos que são feitos com adultos, por exemplo, que usam essa mesma metodologia desse esquema de selecionar, né, a imagem, né, igual ou diferente, lógico que para o adulto é um pouco mais complexo. Normalmente a gente usa letras, né, para saber se é igual ou diferente, né, para não ser tão bobinho assim. Mas o que a gente percebe é que os adultos são muito mais insensíveis do que as crianças. Então, normalmente, eles nem ligam para estar ganhando ponto ou não, viu? Eles tendem a Uhum. manter ali o comportamento. Uhum. Isso a gente encontra ali na literatura. Tá? Então, é uma discussão ali que eu coloco como um ponto, né? Uma coisa que de repente fiquei pensando aqui que deveria ser interessante é verificar a idade no sentido de meses também, né? Para ver se, de repente, o P13 aqui, que também apresentou bastante, demorou para mudar a regra, né? Ele seja mais próximo ali de 9 anos. Uhum. Provavelmente ele teve 8, eu não tenho certeza agora, Uhum. mas dá pra gente olhar ali depois na tabelinha. Mas é Eu, curioso essa questão da idade também, o quanto que né, interfere. bem legal. Gostei mesmo. Que legal, que legal. Aí eu trouxe aqui de resultados ainda uma comparação um pouquinho mais de média, né? Então, o que que a gente percebe? Aqui tem os dois grupos, né? O ABACA e o ACABA, né? Então, o que entra em contato aqui primeiro com o professor e depois com a criança, e aqui o que entra em contato primeiro com a criança e depois com o professor, é que, né, tem uma diferença entre a autoridade e até meio que contraintuitiva, né? Se a gente for parar para pensar. Aqui, no primeiro bloco, teve uma diferença, né, entre o professor e a criança. Então, as crianças, elas seguiram muito mais a regra dita pelo professor aqui, mas quando a gente vai olhar para o ACABA, o inverso acontece, né? As crianças seguiram muito mais a regra dita pela criança. E aí que vem um fator importante, que é o fator da ordem, né? A criança foi, quando a criança foi mais seguida, né? A ordem dela foi mais seguida, foi porque ela veio primeiro. Quando o professor foi mais seguido, foi porque ele veio primeiro. A gente até chegou a pensar, né? Nossa, aqui é bem mais baixo. Será que tem uma diferença significativa, né? E aí a gente foi ver o total, a média de acertos. E quando a gente vê a média de acertos, a gente vê que não teve uma diferença significativa, não. Né? Então, Que em vem comparação primeiro, ali à então. autoridade. Oi? O que vem primeiro. O que vem primeiro, né? Então, parece que, né, a experiência conta muito mais do que a autoridade, pelo menos nesse caso, nesse estudo. Que legal. Ah, acho que é isso, né? E tem as Ó, discussões, a se gente já você foi. for seguir nessa ideia de ver a idade, o pitaco, que eu dou de tem um Pode teste muito falar. interessante que é o teste de maturidade mental. E ele vai até 9 anos. E ele é bem Uhum. facinho de aplicar e corrigir. Se a hipótese for pro lado da, da idade, que eu acho difícil, mas eu não iria pela cronológica. Eu iria pela maturidade mental. Interessante.
Sérgio, eu achei bem bacana. Se você puder depois me mandar o nome desse teste, acho que eu vou dar uma olhadinha ali também. Deixa eu já achar Depois. aqui, porque vai que tem gente assistindo. É teste de maturidade. E aí é normatizado, né? Teste de maturidade mental. Uhum, Eu sei que ele vai até 9 anos. É, Colômbia 3. É bem conhecido. legal. CMM3. Eu achei bacana, porque, como assim? CMMS3. Escala de maturidade mental, Colômbia 3. Deixa eu só ver se eu não tô dando bola fora, que faz tempo que eu não vejo o SATEPSE. Deixa eu ver se ele tá validado ainda. Mas é um teste muito parecido com aquele subteste do VISC. Ah, o Vic eu CMMS. conheço. Mas é uma discussão bem interessante, assim. Foi um projeto de monografia, né? Então acho que talvez por Legal. isso também a gente Ó, não tenha explorado tanto, mas é bem bacana fazer essa discussão ali, né? Do quanto que está compreendendo, do quanto que está maduro ali de certa forma, né? Então acho que são discussões bastante importantes. esse Pode teste está falar, Sérgio. normatizado até Ah, 2033 e está validado até 2038. perfeito. Excelente. Dá tempo ainda, né? Dá tempo. Porque me veio outro Bacana. estudo na cabeça, Letícia, não sei se você já viu, um assim, que tem algumas tarefas para fazer num jogo de dirigir. Uhum. E aí a pessoa precisa fazer aquilo, chegar em tal lugar, não sei o que lá. Só que aí eles medem a diferença de pessoas observando e pessoas não observando. Quando tem pessoas observando, os adolescentes tendem a não seguir as regras. Que curioso. Eles são mais sensíveis ao meio. Curioso. Assim, Eu achei que seria o contrário, viu? por isso que assim, juntou dois, três adolescentes, é melhor chamar a polícia. Brincadeira, mas adolescentes são mais sensíveis, isso hormonalmente falando também, eles estão muito mais Uhum, propensos a, é que assim, o lance da aceitação ao grupo fica muito evidente, né? Ah, a gente percebe na gente. Hoje eu facilmente recuso um convite, ou não vou em tal lugar, né? O dizer não. Pro uhum, adolescente, você vai na leva muito mais facilmente. Você é uhum. muito mais facilmente induzido pelo grupo. Tem muito mais aquela questão também de estar se encontrando, né, no grupo. Então, precisa Uhum. experimentar tudo para poder saber. Depois que a gente já cresce, né, a gente já sabe o que, que a gente gosta, o que a gente É, não gosta, né? Então, acho que tem um pouco disso também. É muito esse período ali, né, de descoberta ali. Você tem um pouquinho mais de liberdade do que tinha quando criança, né? Então, acaba propiciando ali um pouquinho desses comportamentos. Achei muito bacana, fiquei muito curiosa. Depois você me manda esse estudo também, tem um inclusive, por favor. documentário no Netflix muito interessante de adolescência. Na verdade, chama Explicando a Mente. Aí eles explicam a adolescência, Que a legal. mente do adolescente. É muito interessante, eu recomendo mesmo. Vou dar uma olhada Não é o também. seriado Adolescência, que é aquele seriado Aham, inglês, pesado lá. muito bacana Uhum, também e tal. Esse é um documentário explicando a mente. Aí tem um episódio, acho que tem duas ou três temporadas, que eu falo sobre os aspectos mentais da adolescência. bacana, muito bacana. Gostei, obrigada aí Aí é bem legal, pela acho que você vai gostar. Depois você me divulgação. fala. Eu vou ver sim, com certeza. Que bacana, né? Só para eu finalizar ali, então, um pouquinho, falando um pouco sobre essas discussões, né, que a gente já veio falando, né? Então, o que a gente percebe é que os níveis de autoridade, eles não influenciaram o segmento de regras, então foi muito parecido ali, né? É, tem um estudo do Galizio, né, que ele fala um pouco sobre o contato com a discrepância da regra, né, que esse contato ele pode levar ali ao abandono do segmento de regras, que isso sim é observado nesse estudo, né, porque a gente percebe que o primeiro bloco discrepante ele tem mais erros, né? E aí o segundo já não tem. Então, ou seja, entrei em contato com a discrepância, eu abandono a regra, no outro já ficou mais fácil, né? Já é mais esperado ali. Então, eu já entro em contato com a discrepância e já mudo mais rápido. Que foi um pouco do Esse que você movimento, que observou. interessante falar isso, desculpa, mas é que esse movimento eu Imagina. percebi em mim
E eu percebi em muita gente. Tipo assim, meu, só a MS, o presidente não se entende, quer saber? Vou fazer o que eu quero. Foi que eu Pois acabei é. vendo, né? Poxa, não existe um Uhum, consenso, uhum. tudo é novo. Aí chegou uma hora que eu tava na coordenação do curso nessa época, eu falei, gente, é o seguinte, qualquer coisa que você fizer vai parecer cedo demais, vai parecer neurótico demais. Qualquer coisa que você fazer antecipando vai parecer exagero. Qualquer coisa que você fizer depois vai parecer tarde demais. Cheguei nessa conclusão. E, Mas é curioso. A gente tinha muita incerteza, né, Sérgio, uhum, nessa época. Então, e até trazendo aqui um pouquinho para análise do comportamento, né? Fazendo uma análise ali, de certa forma, desse comportamento. O que que acontece quando a gente não sabe, né, o que a gente tem que fazer? A gente faz tudo, a gente faz várias coisas, né? A gente não sabe o que fazer, então a gente só se comporta de maneiras diferentes, até a gente descobrir o que que funciona. E aí é curioso porque nesse descobrir o que funciona, a gente pode descobrir de fato algo que funcione, mas a gente também pode cair no comportamento é. supersticioso. Então, E, achar que funciona, mas na verdade não funciona. e Que é tem outro muito do problema. que O, o o outro quê? problema é que todo animal confinado começa a ter comportamentos atípicos da espécie. Pois é, Então você começa a ver gente fazendo coisa que não é de gente. Muito pois é. tempo. Mas enfim, vamos lá. Uhum. É um pouco dessa Adorei te variabilidade conhecer, comportamental. Letícia. Seu estudo, seu trabalho. Poxa, que legal. Eu também gostei muito de estar aqui, acho que essas contribuições, né, são muito importantes, né? Então, acho que foi um pouco disso, né? Acho que aqui também traz um ponto, né, que o segmento de regras, ele também pode estar associado ao reforçamento e desenvolvimento social dos indivíduos, que é um pouco daquilo que eu comentei desse fator social, né? Então, do quanto que essa criança, né, ela já teve experiências de segmento de regras antes. E se for reforçado, vai tender a repetir esse comportamento de seguir uma ordem, né? E trazendo aqui um pouquinho, fazendo um paralelo com o nosso comportamento ou a clínica como um todo, né? O que que a gente observa normalmente em algumas pessoas? Eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Um comportamento de alguém que tem esse comportamento, né, de alguém, eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer, mostra nada mais que alguém que é insensível às contingências. Ela não quer descobrir, ela quer saber, né? Eu preciso dessa regra. Se alguém me disse, eu vou fazer isso e eu vou ter esse resultado, eu quero ter esse resultado, né? Eu não quero passar pela experiência de descobrir, né? E isso é muito curioso ali, porque a gente vê muito isso e a gente tende muito a isso. Se eu sempre sigo a regra e sempre acontece o que a regra está dizendo, eu vou tender a querer ter regras para sempre saber o que vai acontecer. E na verdade, né, o que que a gente observa? As contingências mudam, os contextos mudam. Ser só um seguidor de regras não leva a gente a uma satisfação sempre, né? É importante a gente ter essa sensibilidade comportamental para poder mudar diante das contingências. E isso a gente só tem experimentando também, né? Vivendo, passando por experiências, construindo ali de fato o que é que faz sentido para a gente. Então, acho que isso é um ponto que esse estudo aqui, por mais que ele fale sobre é, regras no geral, né, autoridade e tudo mais, também conta e também traz essa discussão sobre o nosso comportamento e as regras no geral. Uhum. Faz sentido? Muito, muito mesmo. E hoje eu aprendi, era um termo assim, não me lembro, bom, se eu já tivesse visto antes, talvez eu não me lembraria, mas a questão da sensibilidade comportamental ficou muito forte para mim isso, né? Talvez Hum, porque é uma variável bem relevante, né, no seu estudo e tudo. legal. Mas é bem importante mesmo, viu, viu, Sérgio? A gente observa em vários cenários ali. E aí, agora sim, para a gente já ir finalizando, né?
eu queria perguntar assim, para você, diante desse estudo, né? Acho que a gente já foi conversando também um pouquinho, né, Sérgio? Você foi me dando algumas ideias ali, mas eu queria perguntar, assim, levar para isso, para essas limitações, né? Quais que vocês acham que foram as limitações desse estudo? O que que vocês acham que faria diferença, né? O que que vocês fariam diferente também? Que legal essa apresentação e você colocar isso pro final. A Zé tá até comentando. Nossa, obrigado, Letícia. Reflexões muito interessantes. O que Ô, me Letícia, chamou. eu não faria nada diferente, porque eu não pensaria nem em mim. Eu acho que meu pensamento não ia tão longe. Eu achei super legal, super interessante, assim. Parabéns aí pelo estudo. Eu acho que eu não iria tão longe assim, não. Não, é impressionante mesmo. Estava até Obrigada, gente. comentando com a Gisele aqui o quanto que o raciocínio experimental ele é muito apregado lá na UFSCar, e quando a gente recebe, assim, não só na UFSCar, mas assim, faculdades que têm um viés mais, né, de pesquisa e tudo, e quanto que contribui, né, para gente que teve uma formação talvez até mais clínica nesse sentido, contribui muito para curar o raciocínio clínico, né, como as coisas se retroalimentam. Então, por isso que a sua contribuição, sua presença aqui foi muito boa nesse sentido. Eu não sei de verdade o que eu faria diferente. A limitação que eu identifiquei foi justamente a questão da. Eu acho que é uma variável muito difícil, né? Que é a questão, talvez, do histórico de contingência desse próprio aluno, Uhum, né? Dessa própria perfeito. criança. Que eu chamei aqui de personalidade, mas a análise do comportamento deve ter algum termo para talvez um histórico de contingência, mas também aí também tem o Uhum, genótipo, o fenótipo e tudo mais, uhum, mas que aí é impossível medir. Não sei se é impossível, mas eu olharia para alguma ferramenta que pelo menos tateasse isso, para a gente ou tipificar o indivíduo, de repente um estudo de delineamento único, de repente, uhum, mas ou tipificar ou dividir os grupos, em vez de aleatoriamente, mas aí criava um outro problema também na pesquisa. Então, de verdade, eu acho que diante das limitações, são limitações naturais que todo estudo tem. E que legal, uhum. assim, você. Poxa, interessante mesmo. Que bacana. Que bacana, Sérgio. Que bacana também essas contribuições. Eu acho que nosso trabalho como pesquisador é sempre escolher quais limitações de repente a gente quer ter também, né? Não dá para a gente controlar tudo, embora seja importante em alguns momentos, principalmente para a gente poder identificar e descobrir o que, que de fato está levando, né, a algum resultado. Então é um trabalho muito difícil por conta disso, mas muito importante também, né? Eu quis trazer esse slide justamente para ouvir um pouquinho de vocês, mas eu também identifiquei algumas coisas que seriam que eu faria de diferente ali, que eu pretendo fazer em algum momento, inclusive, né, que poderiam alterar ali ou me trazer ali algum resultado diferente ou reforçar algum resultado, né? Acho que é um estudo muito social e o fato dele ter sido feito online, né, provavelmente tenha interferido ali em alguma questão, né? E também no online, por mais que ele ajude muito hoje, a gente não tem muito controle do ambiente que essa pessoa está, né? E a gente sabe hoje que o ambiente que as pessoas estão interfere. Então, por exemplo, eu lembro, eu até coloquei um pouco disso no próprio estudo, porque teve uma criança que eu atendi ela, né? Eu fiz um experimento com ela que ela estava sozinha, né? Inclusive era uma orientação, eu falava, deixa a criança sozinha, para não ter essa variável do monitoramento, mas eu cheguei a ouvir, né, no finzinho, assim, porque eu também eu falava que eu não ia estar lá, mas eu estava, né? E aí eu ouvia ela interagindo com outras pessoas, né? Então, isso é uma questão, não tem como eu, né, tirar essa criança ali distante para poder realizar isso. A gente tenta, a gente faz, mas estando distante, né, fazendo isso remotamente, isso é muito difícil de controlar. Então, se eu fosse fazer de novo, né, eu faria no presencial. Lógico que naquela época também não dava, a gente estava em pandemia, mas acho que fazer presencial a gente controla muito mais as variáveis ambientais, né? Faria com pessoas também fisicamente. Então, embora a gente tenha usado vídeo
é diferente quando é algo presencial, né? Quando tem a presença de alguém que te fala isso, né? Então, também tem essa questão, né? Então, acho que essas limitações talvez trariam resultados mais fidedignos com a realidade, né? Que é um pouco do que a pesquisa tem que fazer. Então, acho que seriam esses caminhos, quis trazer isso para que vocês também acurem o olhar de vocês, mas também tranquilizem no sentido de a gente não vai controlar tudo também, tá tudo bem, isso também é fazer ciência, mas é importante que a gente tenha esse olhar mais atento. Eu E aí, adorei a né, a sua questão é, frase. Delinear é muitas vezes escolher as limitações. Vou e ficar é, com né, essa sério, a frase gente não muito, consegue. muito gravada, de verdade, Letícia. Foi muito profundo, bateu bem forte. Que bom, acho que isso é importante da gente sempre. A gente não entender isso, se cobrar e tudo mais. Acho que quanto pesquisadores também, isso vem muito, mas é importante a gente saber que nem tudo a gente vai controlar e que o estudo ele mostra só uma parte, né? A gente vai fazendo vários para ir juntando tudo, mas é só uma parte ali. Trouxe esse slide de dúvidas, mas eu notei também que a gente está. Eu entendi muito vocês, falei que eu gosto de conversar, tinha falado ali Comprovou. para Sara. Mas juntou os dois, né, Sérgio? Já era. Ixi, Mas ó, eu queria deixar aberto aqui. Aqui estão os meus contatos, e-mail, telefone, Instagram. Fico super aberta, tá? Se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa. Se quiserem perguntar também, não sei se eu estou ocupando muito tempo, mas eu posso ficar mais um tempinho se vocês quiserem também. não, foi demais, E realmente. agora finalizei de fato. Tá aqui, aula excelente, realmente, é um show mesmo. Ô, Letícia, vou aproveitar que você abriu, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quais foram os desafios, assim, pessoais de fazer esse estudo? Bem importante assim, essa pergunta, né, Sérgio? Acho que teve várias, né? Foi um momento muito difícil, assim, culturalmente falando, né? Socialmente, o país estava Filme de passando por terror. momentos muito. E isso a gente fala, a gente lembra hoje, né? Nem... É até esquisito, né? Falar que, nossa, a gente passou de fato por isso, mas o cenário era muito difícil, né? Pensar em como é que eu ia fazer tudo isso também, né? Construir um estudo que fosse possível de ser feito remotamente, né? Acho que isso deu muito trabalho. Lógico que foi carregado de inseguranças também, né? Será que vai dar certo? Será que a internet vai cair no meio do caminho? Será que vai funcionar essa ferramenta mesmo? Então, fiz muitos testes. Acho que essa dificuldade ela estava sempre muito presente. Então, isso rondou muito do comportamento, mas depois que a gente começa, né, surgem os problemas, a gente começa a pensar que a gente consegue resolver, né? Quando o problema surge, a gente pensa na solução. Então, acho que isso também foi um trabalho muito de se descobrir dentro da pesquisa e descobrir que as coisas são possíveis, né? Nem sempre a gente vai ter ou não vai conseguir controlar e estar seguro com tudo, mas ir inseguro depois dá uma segurança e traz esse sentimento de fiz, né? Consegui. Então foi muito bacana, assim, carregado de desafios. Eu tive estava nesse contexto de pandemia, depois, enquanto o projeto estava sendo desenvolvido na época de coleta, voltei para a faculdade também, no presencial, então todos os cuidados, né? A gente começou a pensar, nossa, e se a gente tivesse deixado para fazer depois? Será que daria para fazer presencial? Os dados seriam melhores, né? Então, vem todo esse tipo de questionamento também. Eu cheguei a pensar em um segundo estudo complementar para fazer, mas acabou que na época ali outras prioridades acabaram surgindo e esse plano foi sendo deixado um pouquinho para depois. Então, acho que foi um pouco desse contexto, assim, no geral. Particularmente, Sérgio, a pesquisa é um lugar que é muito confortável para mim, embora seja desconfortável passar pelo processo, né? Mas é um pouco daquele desconforto que vale a pena passar, né? Então, eu gosto muito de pesquisa. Eu passei um tempo sem fazer pesquisa também, né? Então, estou voltando mais
esse ano com um grupo de pesquisa que eu comentei que eu estou fazendo parte. Então, é um lugar que eu gosto muito. Inclusive, esse é o primeiro podcast aí, barra aula que eu estou participando, então para mim também foi muito importante receber esse tipo de convite, né? Porque aí a gente pensa assim, putz, então quer dizer que tá sendo reconhecido, então quer dizer que o artigo que eu publiquei realmente foi lido, né? Eu acho que A gente nunca sabe isso para onde vai, dá, né? exato, né? Parece que publicou e já era, então acho que esse reconhecimento também acendeu ali em mim essa vontade de continuar fazendo esse tipo de trabalho. Eu também sou psicóloga, né? Então acho que hoje eu consigo conversar com muitas coisas da clínica. Quando eu fiz esse estudo, embora eu fosse psicóloga também, né? Eu estava estudando para ser psicóloga, fazia atendimentos. É diferente porque a gente conhece outras coisas, a gente sabe agora como é que atravessa de fato, né? Então, me dá muito mais significado, assim, para a pesquisa. Então, acho que é um pouquinho sobre tudo, assim. Tem desafio, mas acho que superar é muito mais gratificante, né? Se a gente se paralisa, as coisas não acontecem. Ah, que legal. É muito legal ver isso. Acho que a gente bateu muito nisso nesse raciocínio acadêmico, raciocínio de pesquisa aplicado à clínica, em última análise, né? Esse perfil, assim, é muito interessante. Eu acho que quem vem mais para essas áreas, abordagens mais um pouco mais baseadas, né, em evidências e tudo, acho que acaba tendo um pouquinho desse sangue na veia. Letícia, poxa, que prazer mesmo, assim, te receber e papo bacana e tudo mais. Parabéns pelo estudo novamente. Agradecer a Sara que nos uniu nesse momento. Agradecer quem ficou até agora, que foi um teste de resistência Guerreira, também. Gisele. Guerreira Gisele. Ah, e eu vou deixar para você fazer esse encerramento aí com os seus pronunciamentos finais. Perfeito. Muito obrigada, obrigada, Sérgio, por ter. Na verdade, acho que eu quero agradecer assim no geral. Acho que essa iniciativa que você tem é muito importante assim para poder trazer, né, os estudantes, para poder discutir assuntos, discutir artigos. Quando a Sara me contactou, ela trouxe muito essa questão de o quanto que é importante estar discutindo coisas atuais, né? O meu artigo foi publicado recentemente, eu até fiquei super surpresa por conta disso, né? E acho que esse cuidado que vocês estão tendo em divulgar esse tipo de coisa é muito importante, assim, né? Acho que me dá esse senso de gratidão também por você estar podendo fazer isso e possibilitar isso para as pessoas, né? Então, acho que eu quero fazer esse agradecimento geral ali em nome de todo mundo. Agradecer você também por ter me dado esse espaço, que também foi muito importante para mim. Agradecer a Sara por ter me contactado, né? Agradecer a Gisele por ter continuado, né, caminhada aqui desde do início até o fim ali desse nosso papo. Agradecer as pessoas também que já saíram, mas que contribuíram um pouco aqui, né, E que quem tá ouviram um vendo pouco, acho que gravado isso e também ficou até agora, assim, ó. é... E as pessoas que vão ver também, né, acho que isso também é muito bacana. Agradeço no geral, fico super disponível, tá? Se alguém quiser trocar. Como eu comentei, sou muito falante, adoro falar. Tudo que eu faço é pensando em falar, então sintam-se muito à vontade para querer ali conversar comigo sempre que puderem também, tá? Muito obrigada. Bacana, grande abraço. O pessoal acha que psicólogo não fala? Junta Ah, dois numa meninos, sala. Tchau, já gente. era, né? Abração, abração, Letícia, pra Tchau, todo mundo tchau, aí. beijo. Até. Até mais. Tchau, gente. Uma excelente aula, Letícia. Amei. Obrigada, Obrigada. querida. Tchau, tchau.